Congresso ele vai se reunir em sessão conjunta. O que isso significa? Que não é só a Câmara dos Deputados, não é só o Senado. É Congresso inteiro, é Senado e Câmara, é senador e deputado, tudo junto e misturado. Essa é a chamada sessão conjunta, ou sessão do Congresso Nacional. E eles vão se juntar para votar vetos. Como vocês sabem, o presidente da República tem o poder de vetar dispositivos de leis ou leis inteiras. Então, eles vão analisar tanto vetos feitos pelo Lula, como vetos feitos pelo Bolsonaro. Eles vão votar um monte de coisa. São 26 itens que vão ser votados na terça-feira, sendo que desses 26 itens, 17 são vetos, que os congressistas vão analisar se eles vão manter o veto ou se eles vão derrubar o veto. E desses vetos, tem tanto o veto do Lula como o veto do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele fez um veto, a Lei 14.197. Que lei que é essa? Essa é a lei que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional. E ela foi parcialmente vetada pelo Bolsonaro. Isso quer dizer que alguns dispositivos permaneceram, estão valendo hoje, e outros dispositivos permanecem vetados. E esses vetos do Bolsonaro ainda não foram apreciados. E vão ser apreciados agora. Essa lei acrescentou o título 12, a parte especial do Código Penal, chamado dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O Bolsonaro ele vetou artigos dessa nova, abre aspas, nova Lei de Segurança Nacional, em especial os dispositivos que eu vou comentar aqui com vocês agora. São 3. Bolsonaro acertou vetando esse dispositivo aqui. Se você entrar lá no site do Planalto e baixar lá Código Penal, você vai ver que esse artigo aí está escrito assim, vetado. E é ele, junto com outros, que vão ser analisados agora na terça-feira, para saber se esse veto vai permanecer ou não. Esse artigo aqui é o perigoso. Comunicação enganosa em massa. Esse é o vulgo crime de fake news. Como vocês sabem, não existe no Brasil crime de fake news, embora os idiotas fiquem aí repetindo que existe crime de fake news. Não existe, pelo menos não até agora, dia 26 de maio de 2024, quando eu estou fazendo essa live aqui. Nesse dispositivo, eles estão querendo criar o crime de fake news. E o Bolsonaro acertadamente vetou. Falou, aqui não. Comunicação enganosa em massa. Promover ou financiar. 2 verbos. Promover ou financiar. Pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. E eu acho engraçado porque esse artigo fala de processo eleitoral e não foi colocado no Código Eleitoral, foi colocado no Código Penal. Isso aí achei que foi um erro legislativo, acredito eu. Mas, enfim, não importa se ele está no Código Penal ou no Código Eleitoral. É lei do mesmo jeito, tá? Que para ser crime, essas fake news, ele não está usando o nome fake news, até porque nós precisamos usar a língua portuguesa nos nossos textos legislativos. Aí, com certeza, eles devem ter ficado com o dedo coçando para digitar fake news. Só que não pode, a Constituição diz que a gente precisa usar a língua portuguesa. Eles tiveram que inventar aí outro nome, né? Comunicação enganosa. Mas é o nosso vulgo fake news. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Cabe flagrante e não é um crime de menor potencial ofensivo. Não cabe transação penal, não cabe nada. O sujeito pode ser preso aqui. Então, quem é que vai decidir que a informação é falsa ou verdadeira? É o Alexandre de Moraes, claro. Então, nós temos aqui, com esse dispositivo, a criação oficial do Ministério da Verdade. Porque vai ter que alguém dizer, um oráculo, dizer o que é falso e o que é verdadeiro. As tiazinhas do Zap, coitadinhas,
Todo mundo aqui tem uma mãe, uma vovó, um vovô, que não está acostumado com tecnologia e tudo mais, fica recebendo um monte de mentira e muitos deles não conseguem perceber que é mentira e ficam repassando ali, sem a menor intenção de repassar uma mentira. Eles estão sendo enganados, eles são vítimas, na verdade. Imagina o tiozinho do Zap, a tiazinha do Zap, sendo presa por comunicação enganosa em massa. Aí ela manda lá para o grupo da hidromassagem, o grupo da dança de salão. Algum otário inventou uma publicação falsa, as tiazinhas recebem aquilo e começam a espalhar. Aí vai incorrer aí no artigo 359, promover ou financiar pessoalmente, disseminar fatos que sabem verídicos. E elas vão ser presas mesmo sem dolo. No Brasil, vigora a teoria finalista da ação, ou seja, para ser crime você tem que ter uma finalidade específica de praticar aquilo ali, de praticar o mal. A tiazinha, ela não tem intenção nenhuma de praticar o mal quando ela compartilha uma fake news. Ela está sendo enganada ali, coitada. Ela é mais uma enganada. Só que quem vai julgar essas coisas talvez não esteja interessado em saber se a pessoa tem dolo ou não de enganar terceiros. Então vocês estão percebendo o perigo que é esse artigo aí, esse artigo vetado pelo Bolsonaro de forma muito prudente, é o Ministério da Verdade. Vamos aqui para o outro artigo. Artigo 359, que também vetado pelo Bolsonaro. Ação penal privada subsidiária. Calma, eu vou explicar o que é. Aguenta aí. Artigo 359, que, para os crimes previstos neste capítulo, admite-se ação penal privada subsidiária de iniciativa de partido político com representação no Congresso Nacional, se o Ministério Público não atuar no prazo, oferecendo a denúncia e tal. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é quando o Ministério Público não denuncia alguém ou não denuncia algo, não entra com uma ação, o ofendido, depois que passa o prazo do Ministério Público, ele pode pessoalmente ir lá e entrar com a ação no lugar do Ministério Público. Então, no caso de inércia do Ministério Público em denunciar, em entrar com a ação e tudo mais, o ofendido pode ir lá e dar uma de promotor. E ele mesmo entra com a ação, mas só pode ser o ofendido. Então, por exemplo, se você é vítima de um furto, aí o Ministério Público ele já tem todos os elementos para denunciar e fica quieto, não faz nada. E você quer ver aquele ladrão condenado pelo que ele fez com você. Aí você pode ir lá e se colocar no lugar do Ministério Público. Mas só o ofendido pode fazer isso. O que eles estão fazendo aí nesse jabuti? Eles estão criando o randolfismo cultural. O que é o randolfismo cultural? Vai fazer como o senador Randolph. Ele mesmo vai se arvorar ali de procurador da República, de promotor, e ele mesmo vai ficar distribuindo as ações para o STF. Esse dispositivo cria o randolfismo cultural, permitindo que os partidos políticos se substituam ao Ministério Público. Então isso aí é mais uma vergonha para o Ministério Público. Está sendo jogado para escanteio. É como se o legislador dissesse, olha, Ministério Público, você não serve para nada. Pode deixar que os partidos políticos vão fazer o seu trabalho. O judiciário vai se tornar, já é, né? Já é, mas vai se tornar ainda mais uma arena de guerra entre as pessoas. Maior do que já é. Então, essa pacificação social que a gente tanto espera jamais vai acontecer com esse tipo de dispositivo aí. Eles já faziam isso aí antes de ter a lei. Eles já fazem de forma ilegal isso antes de ter a lei. Vide as ações do Randolph, por intermédio do partido dele. Veja o que aconteceu no caso do governador Ibanez. Ele foi afastado. Por quê? Porque o Ministério Público promoveu essa ação de afastamento? Não. Foi o Randolph que promoveu a ação de afastamento por meio do partido Rede. Então, eles já estavam fazendo isso aí antes de existir a lei permitindo. Que dirá depois de existir a lei? E vamos aqui para o último dispositivo. Dos crimes contra a cidadania, atentado ao direito de manifestação. Impedir, mediante violência ou grave ameaça, o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos,
movimentos sociais, sindicatos, órgãos de classe ou demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Aí tem as qualificadoras. Se disso resultar lesão grave, aí vai de reclusão de 2 a 8, e se resultar morte, reclusão de 4 a 12 anos. Pois bem, vamos traduzir isso aqui. Por que o Bolsonaro vetou isso aqui? O que aconteceria na prática se esse artigo estivesse valendo? Não se sabe exatamente o que seria considerado uma manifestação pacífica. O que é manifestação pacífica? Aquela manifestação lá dos estudantes na Alesp, durante a votação da criação das escolas cívico-militares, aquilo é uma manifestação pacífica? Então isso gera uma insegurança para os agentes de segurança pública que vão ter que coibir atos de violência, de manifestações, às vezes, que se iniciaram pacíficas, mas terminaram não pacíficas. Como eles não vão ter certeza, muitas das vezes, se eles estão autorizados a atuar, às vezes tem ali um princípio de violência, mas está aquela situação meio mais ou menos. O cara, às vezes, vai deixar de atuar por medo de incorrer nesse dispositivo aí. MST. O MST se diz super pacífico. Ele está lá, invadiu a propriedade e tal, se instalou lá. Não, a gente está aqui na paz. Quer dizer, ninguém vai poder coibir. Os agentes de segurança, eles vão ficar com medo de atuar. E esses 3 dispositivos e muitos outros mais vão ser postos em votação agora na terça-feira, na reunião conjunta do Congresso Nacional. Então, como que você pode colaborar? Em geral, o que as pessoas podem fazer? Aí depende da que posição do tabuleiro você ocupa. Eu ocupo uma determinada posição no tabuleiro. Eu tenho aqui o TV em Justiça, tem aqui no momento 3.500 pessoas assistindo simultaneamente. Eu posso fazer aqui o TV em Justiça, mostrar para vocês tudo o que está acontecendo e vocês decidem o que vocês podem fazer. Agora, vocês individualmente que não têm um canal de YouTube, não têm milhares de seguidores, vocês podem fazer alguma coisa? Claro que podem. É claro que podem. Vocês podem compartilhar essa live para que outras pessoas entendam o que está acontecendo. Vocês podem telefonar, mandar e-mail para o seu congressista, para o seu senador, para o seu deputado, cobrando um posicionamento público dele. Certo? Você pode fazer posts em redes sociais e marcar a arroba do seu deputado, do seu senador, cobrando um posicionamento público dele, para que ele mantenha esses vetos. Porque se derrubarem esses vetos, a gente que já está numa situação de barbárie jurídica, essa situação de barbárie vai aumentar, ela vai se incrementar. Se você quer colaborar com esse canal, a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho ele vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar membros desse canal.